Dando continuidade ao nosso papo de ruminante, entraremos agora na segunda parte da nossa aula de indigestões motoras. Eu sou a professora Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também coordenadora da Liboves, a Liga de Bovinos, um grupo de estudos criado para valorizar a bovinocultura. E continuando essas indigestões, falaremos agora da reticuloperitonite. É uma doença de ruminantes resultante da perfuração do retículo ou rumen por objetos pontiagudos, mas principalmente o retículo. A perfuração inicialmente produz uma peritonite local aguda que pode se espalhar e causar peritonite aguda difusa ou pode permanecer localizada e causar lesão posterior, como indigestão vagal ou uma hérnia diafragmática. A perfuração pode surgir além do peritônio e afetar diversos órgãos, causando pericardites, tamponamentos, pleurites, abscessos hepáticos, esplênicos ou diafragmáticos. A importância econômica da doença, ela se dá principalmente porque há uma queda muito grande da produção. As vacas leiteiras com retículo peritonite, elas podem reduzir de 80% a sua produção a zero produção. E é uma doença que acredita-se que tem uma mortalidade elevada. Por que acredita-se? É uma doença subdiagnosticada. Muitos casos não são identificados, são aqueles animais que apresentam sintomatologia recidivante de problema digestivo, porém ficam nessa de vai e volta em sintomatologia, até que se tem cura espontânea. As categorias afetadas são mais a vaca de leite, vocês vão ver o porquê daqui a pouquinho, e animais de confinamento. Lá, por fim, estão os ovinos e os caprinos, são os animais menos afetados pela doença. Dos animais acometidos, diagnosticados e tratados, lembre-se que eu estou falando de uma doença subdiagnosticada. 25% desses animais, eles vão ter lesões incuráveis, muitas vezes relacionadas com as consequências. E 75% desses animais vão se recuperar após o tratamento. Isso se deve principalmente ao comportamento ingestivo dos animais. Nós temos que levar em consideração que a falta de discriminação oral leva principalmente os bovinos a ingerirem corpos estranhos que podem se alojar em vários locais do sistema digestivo. Porém, a maior parte dos corpos estranhos vão se armazenar na parte do retículo, tanto a parte ventral quanto a parte cranial, e nas porções ventrais do rumen, até por causa da movimentação, do movimento, da motilidade desses órgãos. A maioria dos corpos estranhos vão perfurar a mucosa dos órgãos e lá vão permanecer por longo período, fibrosando ou produzindo abscessos ou simplesmente não ocasionando nenhuma sintomatologia importante. E alguns poucos objetos pérfuro-cortantes podem perfurar o rumen ou retículo, causando então a retículo-peritonite, ou pericardite, ou pleurite, ou abscesso hepático, ou um monte das coisas que a gente sabe que pode acontecer. Resumidamente, a doença ela pode ser complexada da seguinte maneira: a partir de uma perfuração inicial, esse animal pode, descrito meio que rodapé de livro, né, estar em morte, né, ocasionar uma morte súbita por uma ruptura da artéria gastroepiploica esquerda. Isso daqui é bem rodapé de livro, povo, não olha isso não. Essa peritonite, essa perfuração, ela pode resultar numa peritonite local aguda e essa peritonite ela pode ter vários desdobramentos. Pode gerar os abscessos, uma pleurite, uma pneumonia, se essa perfuração chegar ao tórax, também uma endocardite, uma artrite ou uma nefrite, nos casos de bactérias circulando pelo animal. Essa peritonite ela também pode se recuperar, a maioria dos animais tem cura espontânea, dos diagnosticados,
pode se transformar numa peritonite local crônica, que é a causa principal da indigestão vagal e da hérnia diafragmática. Pode se transformar numa peritonite aguda difusa, e aí o óbito do animal é comum nesses casos, ou perfurar o pericárdio, né, uma pericardite aguda, podendo ocasionar a morte por insuficiência cardíaca, uma pericardite crônica ou rupturas de vasos. Os mais comuns de acontecerem, né, são essas peritonites locais se transformarem em abscessos, terem bactérias circulantes, o animal ou se recuperar ou desenvolver uma local crônica e a partir daí tem indigestão vagal. E mais comum ainda do que tudo é a recuperação, a indigestão vagal ou os abscessos como consequência dessas perfurações. Geralmente, quando o animal ele começa a apresentar o quadro característico da retículo peritonite ou pericardite, ele tem uma queda muito acentuada da sua produção, principalmente se referindo ao apetite. Esse animal ele deixa de produzir e principalmente deixa de comer. Acredita-se principalmente pela dor, né? Os animais, eles não se movem, eles podem ficar de pé com os cotovelos abduzidos, a cabeça e o pescoço esticados, essa postura arqueada, né, com uma marcada cifose, como na foto, os músculos abdominais e faciais bastante tensos, pode apresentar esforço respiratório e grunhidos quando andam, grunhidos também na micção e na defecação, e as fezes escassas e secas, principalmente pela queda do apetite. A motilidade geralmente do trato gastrointestinal, a motilidade rumino-reticular fica comprometida. Esses animais podem ter aumento de temperatura e aumento de frequência cardíaca. Geralmente no exame retal, essas fezes que são observadas secas e escassas, elas também apresentam muco, o que resulta da permanência maior desse material no trato gastrointestinal. As dores, elas são inespecíficas de retículo peritonite ou retículo pericardite. Geralmente um animal saudável, sem dor, ele apresenta a linha dorsal reta. Animais com dor, eles começam a ter desvios dessa linha dorsal, mas lembrem-se, é inespecífico. Então aqui, ó, a linha, né, dorsal que deveria estar reta e o animal então apresentando uma cifose. Uma outra postura alterada que nós podemos observar nos casos de retículo peritonite é o animal elevando os membros anteriores. Porque o peso das vísceras vai se deslocar para trás, levando em consideração que os objetos pérfuro-cortantes normalmente estão localizados cranialmente. Se essa peritonite local aguda evoluir, ela pode se tornar então uma peritonite aguda difusa. O apetite e a produção de leite não normalizam em torno de 3 a 5 dias dos primeiros sinais clínicos. A temperatura ela pode continuar elevada ou se normalizar, porém, por causa da dor, o animal tende a ter uma elevação da frequência cardíaca a todo momento. Nesse quadro, a dor abdominal é intensa, nós estamos falando de uma peritonite que está se difundindo por todo o abdômen, e o decúbito e a morte pode vir de 24 a 36 horas após esse início, né, de sintomatologia, essa continuação da peritonite. Algumas particularidades são as vacas prenhas, recém-paridas, e os bovinos submetidos a exercício. São animais em que os sacos pleural e pericárdico ficam muito mais próximos, muito mais envolvidos, muito mais em contato com o retículo e, portanto, são animais mais suscetíveis. Normalmente, esses animais já têm uma peritonite aguda difusa, que se encerra com toxemia, estase do sistema digestivo e choque.
E alguns ainda podem, quando não nos casos de óbito, evoluírem para uma peritonite crônica, que lá na frente pode resultar nos quadros característicos de indigestão vagal. Então, aqui nós temos os quadros de peritonite, apresentando peritônio, friável nesse animal. A ascite também pode estar presente, principalmente nos casos da retículo pericardite, porque cursa com insuficiência cardíaca congestiva, a ICC. Então, aqui a presença de líquido sero-sanguinolento, no abdômen. A retículo pericardite, ela pode ocorrer por essa aproximação do coração com o retículo. E o que é a retículo pericardite? O pericárdio, ele tem 2 folhetos. Esses 2 folhetos, o parietal e o visceral, para que não se colabem, há uma presença de líquido. A função do pericárdio é restringir principalmente a distensão aguda do coração durante os batimentos, proteger tanto o coração quanto as estruturas adjacentes de infecções e processos inflamatórios e manter a posição e a geometria cardíaca quando esse órgão está se distendendo. Quando a lesão desses folhetos ocorre, há um processo inflamatório e substâncias vasoativas da circulação propiciam um afluxo de líquido e células de defesa. No caso de bovinos, também a fibrina em grande quantidade, já que esses animais têm resposta inflamatória fibrinosa. A rápida acumulação de líquido pode ocasionar uma insuficiência cardíaca congestiva, podendo levar até um tamponamento cardíaco agudo com choque e morte. Em tais circunstâncias, edema pulmonar, distensão venosa jugular e hipotensão podem ser evidentes sem que haja alteração, por exemplo, dos padrões radiográficos. E aí nós observamos, há um predomínio dos sinais de insuficiência cardíaca congestiva direita, devido à parede ser mais delgada desse lado do coração e as pressões mais reduzidas desse lado. Embora também possam apresentar manifestações de insuficiência ventricular. Os sinais, eles correspondem a debilidade, intolerância ao exercício, aumento do abdômen, taquipneia, síncope e tosse seca. Em alguns quadros crônicos, se verifica uma significativa perda da massa corporal. E nessa foto, observamos o engurgitamento da jugular. Nessa outra foto, uma evidência, em evidência maior, esse engurgitamento da jugular. Animais também podem apresentar pulso jugular positivo. Esse animal aqui apresenta edema de mandíbula, edema de peito e abdômen excessivamente distendido, característico também, aliás, sugestivo, de insuficiência cardíaca congestiva. Mais uma jugular em evidência, e aqui um animal apresentando postura de cansaço, debilidade, a língua para fora, a jugular completamente em evidência aqui, um edema de peito também pode ser observada e um edema de mandíbula. E aqui alterações do próprio pericárdio, então a presença de hemopericárdio bovino. Esse daqui é um pericárdio com coração ainda no interior e após a abertura desse pericárdio, evidenciando então a presença de material purulento. Mas, como eu falei, os bovinos, eles têm uma tendência, a resposta deles é fibrinosa, mais do que celular, então é muito comum os casos de retículo pericardite traumática fibrinosa, em que, em vez de deposição celular, há depósito de fibrina, mais uma retículo pericardite traumática fibrinosa. O diagnóstico geralmente pode ser feito por abdominocentese. Nesses casos, aqui a demonstração animal ele está em decúbito para facilitar a visualização da área, mas normalmente esses animais em estação devem ter a região após o apêndice tifoide tricotomizada e com correta antisepsia.
vai ser feita uma incisão mais ou menos de 10 a 15 centímetros após o apêndice estifoide e de 10 centímetros indo em sentido para o lado direito do animal. É uma região em que não tem órgãos ali para serem perfurados. Então, após a tricotomia e a antisepsia, faz-se um bloqueio anestésico em formato de cordão, uma incisão de pele, divulsão de tecido subcutâneo, afastamento da musculatura e a colocação de uma cânula para retirada de líquido. Isso, gente, como eu falei, com o animal em estação. Essas fotos são ilustrativas, por isso que o animal está em decúbito. Em estação, por quê? Porque é líquido, por gravidade, vai estar na parte mais baixa do abdômen. E aí, o que nós observamos nesse líquido? Para que seja considerado peritonite, deve haver um número acima de 6.000 células nucleadas, neutrofilia, a proteína C acima de 3 gramas por decilitro, e ainda podemos enviar esse líquido para fazer cultura, embora já estejamos com a ideia de que estamos falando de rumen, um ambiente cheio de bactérias, protozoários e micro-organismos em geral. O diagnóstico também pode ser feito da retículo-peritonite ou pericardite, né? A partir de detector de metais. Então, com objetos perfurantes ou não, conseguimos observar a partir da sonoridade, né, que esses detectores de metais eles emitem. Pode ser feito também por raio-x, embora o raio-x tenha especificações bem peculiares para animais de grande porte. Também pode ser feito por laparoscopia, utilizando-se então um equipamento próprio, né, para esses animais, para esse tamanho, vamos dizer assim, desses animais. Uma outra forma de diagnóstico mais experimental também é o uso da ultrassonografia. Na verdade, não se faz o diagnóstico propriamente da retículo-peritonite, mas consegue observar alterações da motilidade rúmeno-reticular. E como tratamento? Devemos levar em consideração que, como os animais eles podem ter cura espontânea, o tratamento nós preconizamos que se inicie com o tratamento clínico, primeiro imobilizando o animal para que seja possível a formação das redes de fibrina, né? Então se faz a imobilização desse animal. Faz-se o uso de antimicrobianos, estamos falando da microbiota ruminal causando uma peritonite, então deve ser feito o uso dos agentes antimicrobianos. Pode ser colocado um ímã via sonda no rumen do animal, para que objetos ainda que não perfuraram fiquem aderidos ao ímã e talvez objetos que já estejam perfurados se soltem do local da perfuração e se liguem a esse ímã. Redução do volumoso, nós queremos agora que esse animal ele tenha menos movimentos rumino-reticulares. Então, quanto mais volumoso, quanto maior as partículas, mais haverá estímulo para a movimentação rumino-reticular. E agora nós queremos o contrário, não é dar concentrado, porém é dar um volumoso mais finamente moído e reduzir em quantidade. Os anti-inflamatórios, há um questionamento quanto, né? Então, alguns autores, eles recomendam que não seja feito uso de anti-inflamatórios para que haja a deposição de fibrina na lesão e essa lesão seja isolada naturalmente pelo animal. Então, nesses casos, é aconselhado que se faça apenas analgésicos. E as vacas, após o 6º mês de gestação, elas devem ser identificadas e tratadas nos estágios iniciais, porque à medida que esse animal vai tendo a sua gestação adiantada, o próprio feto, aumentando o tamanho do útero, vai empurrar, vai deslocar o rumen retículo mais cranial, e esse retículo, esse rumen, ele vai ficar mais em contato com estruturas como pleura, pericárdio, etc. Em caso de 3 dias esse animal não tenha nenhuma resposta ou que a resposta seja muito insuficiente,
então partimos para o tratamento cirúrgico via laparoruminotomia, para a retirada dos corpos que estão perfurando, os corpos estranhos perfurantes. Pode ser feito pericardiocentese em animais de alto valor zootécnico, principalmente quando eles têm a retículo pericardite fibrinosa. E também, durante o procedimento cirúrgico, pode ser feita drenagem de alguns abscessos reticulares, com cuidado, porque estamos falando também de micro-organismos que podem podem entrar em contato com a cavidade abdominal, que já está em processo, na maioria das vezes, de peritonite. Então, nós podemos piorar já o processo. Quando se pensa aonde localizar esses corpos estranhos perfurantes, pela movimentação do rumen, né, de caldo cranial, então o conteúdo ele é movimentado de caudal para cranial, e as partes mais baixas, as partes mais ventrais, então, são as partes onde nós procuramos esses objetos. Aqui, de uma ruminotomia, né, de uma laparoruminotomia, a quantidade de objetos metálicos e perfurantes que foram retirados de um animal. Para prevenção, podemos utilizar ímãs. Normalmente, as propriedades de gado de leite começam a introduzir ímãs via sonda nas suas novilhas a partir dos 18 meses de idade. Isso, existem estudos que dizem que reduz a quantidade de animais acometidos pela retículo peritonite. Os cordões do feno já são sintéticos, antigamente eles eram metálicos, e aí o número de animais com retículo peritonite era maior. Cuidados com a confecção de cercas, para não deixar que arame, grampos de cercas fiquem nas pastagens ou caiam nas pastagens. Se na hora da confecção da cerca um grampo ele cair, ele deve ser localizado. E cuidados também com cevada e com a silagem, já que podem conter, corpos aí pérfuro-cortantes. E finalizando, as nossas indigestões motoras, temos a indigestão vagal ou a síndrome de Hoffmann, que é o pesquisador que induziu defeitos motores semelhantes à síndrome, seccionando os ramos abdominais do nervo vago. O Hoffmann definiu 4 formas de estenoses funcionais dos pré-estômagos. A estenose funcional anterior, que impede a passagem do alimento entre o retículo e o omaso, podendo ter atonia do retículo e rumen, ou ter ainda uma motilidade rumino-reticular presente ou aumentada, quando essa estenose é parcial. E também uma estenose funcional posterior, que seria o impedimento da saída do alimento para o abomaso, geralmente por um espasmo pilórico, alimento do abomaso para o intestino, por ter um espasmo pilórico, por ausência de uma inibição vagal do estímulo simpático, ou então por inibição do reflexo de abertura referente à diminuição da acidez. Lembre-se que a acidez presente no alimento que passou pelo abomaso também facilita a abertura do esfíncter. O termo estenose, na prática, não se aplica, porque na verdade não é uma estenose, e sim uma alteração hipertônica da musculatura circular. Então, muitos autores preferem chamar de acalasia. Em muitos casos, extensas aderências entre retículos e órgãos adjacentes são a principal causa. Sem uma lesão nervosa, sugere-se que ocorrem microlesões na parede do retículo e do rumen, principalmente a partir da retículo peritonite, e essas lesões elas vão interferir com os receptores do nervo vago ou vão, inclusive, bloquear partes desse nervo vago. Mas a síndrome também ocorre sem evidência macroscópica de inflamações ou lesões disserosas onde estão esses receptores do nervo vago. A etiologia, geralmente ela está relacionada à retículo peritonite, e quando ocorre a acalasia, pode haver uma distensão do rumen, porque o alimento ele vai ficar parado sem seguir o seu caminho, no trato digestório. E essa distensão do rumen com a presença de alimento leva a uma alteração da motilidade. E essa alteração da motilidade, por fim, vai levar a um problema fermentativo. Então, esse tempo de permanência ocorre uma redução das fezes,
o animal reduz o seu apetite, o bolo alimentar fica mais tempo nos estômagos e não há fezes. E além disso, o conteúdo ele pode se tornar pastoso ou espumoso, dependendo do que o animal comeu, de quanto tempo esse conteúdo vai ficar. Normalmente, o que nós observamos, né, quando há uma obstrução, uma estenose, na verdade, anterior, que há um impedimento da passagem de alimento entre retículo e omaso, ocorre uma dilatação excessiva desse rumen. Então, na anterior, impedimento de passagem do alimento entre o retículo e o omaso, esse rumen fica excessivamente dilatado. Já no caso da estenose funcional posterior, onde há impedimento da saída de alimentos do abomaso para o intestino, o abomaso ele acaba se tornando repleto e a partir dessa repressão, desse enchimento em excesso do abomaso, há uma continuidade da ingestão de alimentos pelo animal e esse enchimento, esse excesso de conteúdo vai passando então para os pré-estômagos e aí nós temos tanto o abomaso quanto os pré-estômagos excessivamente dilatados por esse alimento. Geralmente, a deformidade sugestiva da indigestão vagal é o abdômen que nós chamamos tipo maçã e pera. Então, nós observamos o lado esquerdo como uma maçã, formato de maçã, e o lado direito em formato de pera. Né? Essas fotos indicam, né, bovinos com indigestão vagal e esse tipo de abdômen, ó, maçã e pera. Né, significando que tem uma distensão grande do rumen, esse rumen deslocando também vísceras ventralmente, indo para a ventral, e ainda um abomaso repleto e levemente deslocado. De causas para indigestão vagal, a retículo peritonite ela ocupa os primeiros lugares, na verdade, tanto a retículo peritonite por si só e a retículo peritonite com consequência de abscessos em outros órgãos. E normalmente, quando a gente pensa em sinais clínicos, né, a anorexia, a perda de peso, a desidratação, as fezes escassas escuras de consistência pastosa, a mucosa, o timpanismo, a bradicardia e as respostas inadequadas ao tratamento estão presentes. Também a gente observa pelo áspero, pouca elasticidade da pele devido à desidratação e a palidez de mucosas. No aparelho digestivo, a gente observa esse aumento do volume abdominal, visível, né, confirmado pela visualização ou por uma palpação retal. Geralmente os animais têm timpanismo recidivante por alteração da eructação. A auscultação de rumen geralmente está alterada, há também aumento da frequência das contrações no início do problema, com redução gradativa dessas contrações até que o animal chegue, né, até que a motilidade rumino-reticular chegue à hipomotilidade e à atonia. Pode haver cetonúria e alcalose metabólica. Para o diagnóstico, se associa o histórico e exame clínico, né, dados como dilatação ruminal, hipermotricidade com hipomotilidade e atonia posterior, timpanismo, bradicardia, diminuição das fezes e a eventual dilatação e impactação abomasal sugerem então a indigestão vagal. Na avaliação do fluido ruminal, aumento de teores de cloreto, principalmente nas estenoses posteriores. E também podemos fazer a prova da atropina, que consiste em administrar por via subcutânea 30 mg de sulfato de atropina e após 15 minutos em animais que apresentem lesão do nervo vago, vai haver um aumento da frequência cardíaca, pelo menos em 16% do que estava a frequência inicial. Animais com bradicardia de outra origem, a frequência geralmente permanece inalterada com esse teste ou aumenta muito pouco. A laparotomia e a ruminotomia exploratória também são utilizadas para diagnóstico. Para o tratamento, a gente pensa no tratamento para animais muito valiosos, né? Porque consiste em lavagem ruminal,
geralmente faz a retirada de todo o conteúdo, pois já está ali parado, já está em putrefação, causando malcalose na maioria das vezes. Então, é um conteúdo mal cheiroso, faz-se a retirada de todo esse conteúdo, diminui a dilatação, né, para diminuir a dilatação. Pode-se fazer também uma transfaunação e, a partir daí, entrar com a terapia de suporte, que é manter o equilíbrio hidroeletrolítico e corrigir a alcalose. Pode-se usar também laxantes, como óleo mineral ou dioctil sulfosuccinato. E em casos que não se resolve, pode-se fazer também uma cirurgia para a retirada da causa, se for um abscesso, por exemplo, ou então realizar a fístula ruminal temporária, que em muitos casos mantém o animal vivo, né, por bastante tempo, evita os problemas. O prognóstico, geralmente, das estenoses funcionais é uma morte por toxemia, ou então, né, uma resolução terapêutica ou espontânea, mas a maioria dos animais pode vir a óbito. Aqui a colocação de fístula, né, uma fístula temporária. Então, aqui a cânula, né, é feita uma incisão de pele, um afastamento da musculatura na região do flanco esquerdo, e essa cânula ela é colocada nessa incisão. O animal ele fica, né, então, fistulado. Vocês já devem ter visto isso, né, pela faculdade, em experimentos, mas também é feito para tratamento da indigestão vagal, para acompanhamento desse animal, facilitar inclusive o tratamento. Para quem não lembra, nós já tivemos um bovino que era acondroplásico ou anão verdadeiro, né? Então esse animal ele tinha um quadro de indigestão vagal recidivante. E aí, na época, pesquisando sobre o assunto, nós descobrimos que a indigestão vagal ela é um achado frequente em mini bovinos. Então, fica aí a dica: tem um mini bovino com indigestão, com quadro de indigestão recidivante, pode pensar que tem a ver com a indigestão vagal, por ele ser um mini boi, uma mini vaca. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Termino aqui a segunda parte. Deixo como literatura Radostes e Smith. E fiquem bem.